Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Eu te convido agora, calma seu coração, não converse. Galera jovem, não converse. Estou vendo aí a galerinha, né? Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Não olhe o celular agora, de preferência põe no modo silencioso, põe no bolso, né? Põe na carteira, deixa ele quietinho aí, não vai fugir, né? Ele vai ficar quieto aí. No final você liga ele, põe para funcionar, né? Mas agora pega a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Jesus disse: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus quer falar com você nessa noite. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Amém? Então vamos abrir a palavra, daqui a pouquinho. O tema nosso hoje a campanha que inicia hoje é Vivendo em Plenitude. Vivendo dias de plenitude. Nós vamos entender o que é plenitude. Mas o tema hoje é fé. A importância da fé. Amados, a Bíblia diz que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que crê, ele possui milagres, ele toma posse de milagres, ele recebe milagres de Deus. Então, olha, a fé, ela é muito importante na vida do ser humano. Ela é muito importante para o nosso dia a dia, né? Aquele que tem fé, levanta pela manhã da sua cama, né? Levanta para o seu dia, levanta animado, levanta com fé, com alegria, com força para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito. Aquele que não tem fé, muitas vezes já levanta desanimado, abatido, xoxinho, que nem laranja chupada. Já viu laranja chupada? Né? Só aquele bagaço, né? Então a pessoa já levanta derrotada. Mas aquele que tem fé não, ele levanta dando bom dia primeiro para Jesus, né? Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, sol. Bom dia, vida. Se ele é casado, ele fala para o cônjuge: bom dia, meu amor. E ele começa o dia, onde ele vai passando, ele vai colorindo tudo, né? Sim ou não? Quem aqui é assim? Glória a Deus, né? Dá bom dia para o cachorro, dá bom dia para a galinha, e assim vai, né? Mas é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. A fé, ela é a base da nossa relação com a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus. Jesus veio para morrer no nosso lugar na cruz, pagar o preço dos nossos pecados e das nossas culpas. Ele veio como oferta de Deus em nosso favor. Jesus veio como graça de Deus. Jesus é o favor de Deus estendido a toda a humanidade. A Bíblia diz: todo aquele que crer em Jesus será salvo. Todo aquele que confessar o nome de Jesus será o quê? Será salvo. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus, ele é a porta da graça. Jesus é aquele que abriu o portal da graça para nós. E Jesus veio anunciar aos homens o ano da plenitude de Deus, ou seja, o ano aceitável de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos abrir a Bíblia agora? Pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Lucas 4. Então, na prática, o nosso Senhor Jesus, ele demonstrou o amor, o perdão e a aceitação de Deus Pai no relacionamento com as pessoas. Isso é algo fantástico, querido, isso é algo tremendo, né? Lucas 4, o evangelista Lucas, ele registra aqui no versículo 28, e eu vou ler do 25 ao 28. Ele registra aqui uma passagem do profeta Isaías. Quantos estão recebendo as mensagens que eu estou enviando sobre o livro do profeta Isaías? Quem recebe? Se você não recebe, procure o seu líder e fala: meu líder, eu quero receber. Todo dia eu tenho mandado palavras sobre o livro de Isaías. Nós estamos no capítulo 30 de Isaías. Lucas 4, 25 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Preste atenção, quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus.
Jesus chegou numa sinagoga dos judeus, ele abriu o livro ali na sinagoga, o livro do profeta Isaías, e ele leu essa passagem. E ele disse: hoje se cumpriu essa palavra profética. Isaías tinha escrito essa passagem mais de 400 anos antes de Jesus vir a este mundo, mais de 600 anos na verdade. E aí então Jesus vem e começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos. A tela está errada, né? 18, viu? Obrigado, pastora Shirley. Eu anotei errado aqui. 18 e 19. Então pronto. Vamos começar de novo. Volta a fita. Isso acontece, hein, gente? Pode acontecer. Vamos lá, versículo 18. Coloca para mim ali na tela, por favor. O Espírito do Senhor, vou até ler lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar, volta lá, obrigado, irmã, para libertar os oprimidos, olha lá na última frase. Agora o 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa virtude, essa versão está dizendo graça, mas tem uma outra versão que diz proclamar o ano aceitável, o ano em que Deus está dizendo: eu aceito vocês para serem meus, eu aceito vocês para terem intimidade comigo, eu aceito vocês para receberem o meu perdão, por meio de meu Filho Jesus, através do sacrifício que o meu Filho realizou na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante que ele fala, que ele veio para pôr os oprimidos em liberdade, e ele veio para anunciar o ano aceitável, o ano da graça do nosso Deus. É lindo isso aqui, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Ou seja, pela graça de Deus, a misericórdia dele, a misericórdia do Senhor, né? Ela chegou até nós, ela chegou até nós. E, queridos, isso começou em Jesus. Jesus veio a este mundo quando? Há mais de 2000 anos atrás. Mas esse ano aceitável do Senhor, porque quando Jesus terminou de ler essa passagem de Isaías lá na sinagoga, na cidade de Nazaré, Jesus diz assim, olhou para aqueles homens que estavam ali, porque na sinagoga só entrava homens, mulher não entrava. Ele olhou para aqueles homens e falou: hoje se cumpriu essa palavra que acabais de ouvir. Então ali começava o ano aceitável, ou o ano da graça, ou, se você preferir, o ano da misericórdia de Deus. Iniciou ali. Mas esse ano da misericórdia de Deus, ele não acaba em 365 dias, quando acaba o ano. Esse ano da misericórdia de Deus, ele tem se estendido ano a ano, até hoje, e ele vai continuar até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus, assim, bem gostoso? Você pode aplaudir o Senhor? A misericórdia de Deus, ela é longa, ela tem um longo ânimo. A misericórdia de Deus, ela está estendida para alcançar gerações e gerações. Imagina, mais de 2000 anos, quantas gerações? Então, pensa numa coisa, Deus não nos deixou entregue à nossa própria sorte. Deus não nos deixou entregue à nossa própria sorte. Deus
Ele veio em nosso socorro. Ele veio em nosso favor. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos resgatar. E Ele veio para trazer sobre nós bênçãos. Ele veio para trazer sobre nós uma vida de plenitude. Para que nós vivamos nessa terra. A plenitude de Deus começa hoje. E ela vai se estender por toda a eternidade. Para aquele que receber Jesus e permanecer com Ele até o fim. Uma coisa que eu amo é aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou plenitude. Vida com plenitude. Deixa eu te dar uma outra passagem bíblica, no Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 14. Olha que coisa linda, que tesouro maravilhoso. Diz assim: o verbo se fez carne, a palavra, né? E habitou entre nós, cheio de graça, diga assim, graça e verdade. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus! Esse evangelista João era dos 12 discípulos de Jesus, aquele que tinha uma proximidade maior com o Senhor. E ele amava Jesus. E ele viu Jesus, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelista João é o que mostra a divindade de Jesus num patamar muito superior aos outros. Ele mostra Jesus, por exemplo, no evangelho de João, é o único que fala sobre Jesus cheio de graça e de verdade, os outros não falam. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição de Lázaro, só está neste evangelho, não está em Mateus, não está em Lucas, não está em Marcos. Muitas coisas que estão em João, só João conseguiu ver. João fala, é o único dos 4 que fala isso, que se fossem registrar todos os milagres que Jesus fez, não caberia nem em todos os livros do mundo. E ele disse: os milagres que foram registrados, não são todos os milagres que Jesus fez, são alguns para que vocês creiam. Fantástico, não é? Então, quando ele diz o verbo, ele está falando de Jesus, a palavra é o próprio Cristo. Ele se fez carne, ele virou gente, ele nasceu como ser humano neste mundo, e ele habitou entre nós. E Jesus, ele habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Ele era gracioso, ele tinha nele a verdade. Jesus nunca pecou, Jesus viveu uma vida inteira sem pecado. Então, queridos, ele veio revelar para nós a graça e a verdade. A graça e a verdade de Deus. A graça no sentido de nos dar acesso ao Pai. Porque o homem em pecado, ele está em inimizade contra Deus, ele está separado de Deus, ele está privado de poder estar na presença de Deus. Mas quando o homem é perdoado do seu pecado, ele recebe então a permissão de se aproximar de Deus. E Jesus veio quebrar essa barreira de inimizade que nos separava do nosso Pai Celestial. Então ele veio nos dar a graça nesse sentido, de nos dar acesso a Deus e consequentemente à plenitude do Senhor Deus. Então esse foi o papel de Jesus, esse foi o trabalho de Jesus, e continua sendo, porque Jesus continua nos dando acesso à presença do Pai. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Fala comigo assim: pela fé temos paz com Deus.
Então olha a importância da fé. A fé vai nos dar acesso à graça de Deus. Só vai usufruir da graça de Deus aquele que crê. De repente você vai evangelizar uma pessoa e fala para ela: olha, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus morreu na cruz no seu lugar para você ser salvo e ter os seus pecados perdoados e ter a vida eterna? Aí a pessoa: não sabia. Ou: não, eu sabia. Tá, você já recebeu Jesus? Não, eu não quero. Então ela recebeu ali uma oportunidade de receber o favor de Deus, de acessar a graça de Deus e acessar a plenitude de Deus. Mas ela disse o quê? Não, eu não quero. Ou ela pode dizer: sim, eu quero. Deus deu ao homem, Deus deu a todos nós livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio para a gente decidir o que a gente quer. Se a gente quer ir para o céu e viver a eternidade com Deus, ou se a gente quer ir para o inferno e queimar lá no meio dos capeta. Uai, tem gente que não acredita que existe inferno, mas a Bíblia diz que existe. A Bíblia diz que existe. E a Bíblia diz que este mundo jaz o que? Aonde? No maligno. Então, queridos, nós não podemos seguir o mundo, nós vamos seguir o que? Jesus. Fala assim: eu vou seguir Jesus. E se você seguir Jesus, você vai receber plenitude de Deus na sua vida, plenitude para o seu casamento, plenitude para a sua vida profissional, plenitude para a sua vida emocional, plenitude para todas as áreas da sua vida. E nós recebemos essa plenitude de Deus, não porque nós merecemos, e não porque nós fizemos algo para isso, não, mas foi pelo mérito único e exclusivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós não temos que fazer nada além de manter um relacionamento, uma comunhão com o Senhor Jesus. Você tem mantido um relacionamento com o Senhor Jesus? Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido uma vida de leitura da palavra, querido? Você tem valorizado ler a Bíblia todos os dias, porções da Bíblia todos os dias? Eu bato muito nisso. É meu dever como pastor ensinar a vocês a importância da leitura diária da Bíblia. Todo dia. Por isso é que todo ano a gente entrega aqueles planos de leitura da Bíblia para você ler a Bíblia todinha em um ano. E é por isso também que nós temos as reuniões de oração aqui na igreja. Todo culto tem reunião de oração. Esse culto de hoje começou às 20 horas, mas às 7 da noite começou a oração ali na salinha. Domingo, 10 da manhã, tem oração meia hora antes. Domingo, 18 horas, tem oração meia hora antes. E é para toda a igreja, você pode vir. Fala para o irmão do seu lado: você pode vir, querido. Amém? Então o que nós precisamos manter? Como que eu relaciono com Deus? Como que eu mantenho um relacionamento com Deus? Através da oração e da leitura da Bíblia. As duas coisas. A oração, eu falo com Deus. A oração, eu me dirijo a Deus. A oração, eu vou para a presença de Deus. A oração é eu falando com Deus. A leitura da Bíblia é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Eu vou lendo a Bíblia, Deus vai falando comigo. Eu leio o Salmo 23, o Senhor fala comigo: eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Eu leio o Salmo 91, o Senhor fala comigo: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém ou não amém? Então, a Bíblia está cheia de passagens bíblicas maravilhosas, aonde eu sou inspirado, aonde a minha fé é levantada, aonde eu sou fortalecido espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Porque se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem mentalmente, o meu físico também estará bem. Amém ou não amém? Mas se eu estou mal emocionalmente, sabia que existem muitas doenças que são exclusivamente de origem psicossomáticas? Hoje, uma realidade terrível na nossa sociedade, eu estava vendo esses dias, o Brasil é campeão de transtorno de ansiedade.
É uma das nações que mais tem um índice alto de pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade. O que é isso? É uma doença psicossomática. É o excesso de preocupação. Ansiedade é excesso de preocupação, né? A ansiedade pode virar uma depressão. Então, sabe, queridos, muitas doenças decorrem daí, porque a pessoa que ela está mal emocionalmente, isso começa a afetar os relacionamentos, começa a afetar o comportamento dela, e vai afetando, vai acarretando uma cadeia, desencadeando uma cadeia de situações, e a pessoa vai de repente só descendo ladeira. Mas se ela está bem espiritualmente, se ela está ouvindo a voz de Deus, se ela está tendo uma vida de oração, ela é fortalecida. E a força de Deus, ela começa de dentro para fora. Fala comigo assim, de dentro para fora. Deus é a nossa fonte. A Bíblia diz no Salmo: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. O salmista, ele diz: todas as minhas fontes estão em ti. Então, sabe, queridos, aprenda isso. Aprenda isso para você, para o seu dia a dia. Deus, Ele é o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso supridor. Nós não podemos estar longe do Senhor. Por isso você não pode abrir mão da fé. Não abra mão da fé. A fé te liga a Deus. Sem fé, lembra disso, sem fé é impossível o quê? Se você quer relacionar com Deus, você precisa aprender o caminho da fé. E a fé, ela aumenta pela palavra de Deus. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, mais a sua fé aumenta. Esse relacionamento com Deus se baseia na graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Fala comigo assim, por meio da fé em Cristo Jesus. Na lei, no Velho Testamento, a gente estuda sobre a lei de Moisés. Na lei de Moisés havia muitas exigências, havia muitas regras. O que nós conhecemos normalmente, que é mais falado, é os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a esposa do teu vizinho, nem o cavalo do seu vizinho, nem o carro do seu vizinho, nem a roupa do seu vizinho, do seu próximo, né? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos, a maioria das pessoas conhecem. Mas na lei de Moisés, existia mais de 600 mandamentos que o judeu tinha que cumprir. Você sabe quem conseguiu cumprir esses mandamentos? Ninguém. Só uma pessoa. Jesus Cristo cumpriu. Mateus capítulo 5 fala que Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, mas ninguém mais conseguiu cumprir. Por isso que Deus aboliu a lei. A lei, ela vigorou por um tempo, mas quando Jesus veio, a lei foi tirada e Deus trouxe o que? A graça. E nós vivemos hoje no tempo da graça de Deus. O tempo da graça de Deus. Agora nós temos que ter cuidado, porque tem gente que barateia a graça de Deus e acha que porque nós estamos na graça, a gente pode fazer tudo o que quer. A lei proibia tudo, a graça está tudo liberado. Não é verdade. Não é verdade. A graça exige mais de nós do que a lei. Porque a lei era o seguinte, estava ali um ferrão te ferroando o tempo todo, errou, o ferrão entrava. Você já pensou se a cada erro que você cometesse, você fosse punido? Imagina, cometeu um erro, punição. Cometeu mais um, punição. Deus não faz isso com a gente. Mas porque nós vivemos na graça, nós não podemos ficar cometendo erro por aí. Não, Deus não vai fazer nada mesmo comigo. Deus é um Deus de graça. Eu vou fazer as coisas, depois eu arrependo e peço perdão. Cara de pau, né? Depois eu arrependo e peço perdão. E se você não conseguir arrepender?
E se não der tempo de arrepender? E se você morrer antes de arrepender? Tem gente que fala assim, eu vou viver minha vida primeiro, eu vou curtir, eu vou passar a minha vida nas noitadas, eu vou ficar por aí curtindo tal, né? E depois eu aceito Jesus e vou para o céu. E se você morrer numa dessa? Numa curtida dessa? E aí não vai dar tempo de arrepender e ir para o céu. E aí vai para onde? Então, sabe, queridos, nós não podemos baratear a graça de Deus. Fala assim, eu não vou baratear a graça de Deus. Não barateia, querido, não barateia. Eu estava falando aqui domingo, na lei de Moisés, no sábado, eles tinham que guardar o sábado. Eles não podiam fazer quase que nada no sábado. Não podia. E ai deles se fizessem. Eram até apedrejados. Não podia trabalhar, não podia comprar, não podia vender, não podia fazer nada. Hoje, no tempo da graça, qual que é o dia do Senhor das igrejas? Domingo. O que é para fazer no dia de domingo? Domingo é o dia de quem? Do Senhor? É ou não é? Mas tem muita gente que domingo é o dia do Flamengo, é o dia do Atlético, é o dia do Vasco, é o dia do Corinthians, mas não é o dia de Deus. É o dia da praça, é o dia de jogar o futebol, é o dia de fazer tudo, menos o dia de Deus. Por quê? Porque não tem ninguém ferroando. Se você não vier na igreja, ninguém vai apedrejar você, vai jogar pedra na sua cabeça. A graça, querido, a graça, ela enseja que eu me movimente para buscar a Deus. Eu tenho que acionar a minha vontade, o meu desejo, para buscar a Deus. Na lei, se eu quisesse ou se eu não quisesse, eu era obrigado. Porque se eu transgredisse a lei, eu era punido. Lembra daquela mulher que foi trazida até Jesus em flagrante adultério, lá em João 8? Trouxeram ela para Jesus e falou, olha, a lei diz que as mulheres que adulteram têm que ser apedrejadas. E era isso que acontecia, muitas morreram apedrejadas. Mas aquela que foi levada diante de Jesus ali, naquele momento, deu um tempinho, aqueles homens esperando para saber qual era a resposta do Senhor, e Jesus fala, aqueles dentre vocês que estão sem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pedras aquela mulher levou? Quantas pedradas ela levou? Nenhuma. Porque todos aqueles homens eram pecadores. Eles não tinham aquele direito, mas essa era uma prerrogativa da lei. A graça, ninguém vai estar cobrando nada da gente. Nós é que temos que cobrar de nós. Nós é que temos que buscar a Deus. Nós é que temos que ter temor de Deus. Nós é que temos que ter aliança com Deus. Deus espera isso de nós, pela fé. Eu sirvo a Deus pela fé. Eu sirvo ao meu Deus pela fé. Eu tenho alegria de servir a Deus. Eu tenho alegria de ir na igreja. Eu tenho alegria de participar de uma célula. Eu tenho alegria de ler a Bíblia. Eu tenho alegria de orar. Isso não é pesado para mim. Eu tenho prazer. Então, queridos, Jesus nos ensinou, quando você estuda a história de Jesus na Bíblia, que viver é o maior presente que Deus nos deu, e não os bens materiais. Porque muitas pessoas estão preocupadas com bens materiais. Mas deixa eu te falar, viver é muito melhor do que ficar nessa loucura, nessa fissura atrás de bens materiais. A Bíblia nos ensina que Deus é poderoso para nos sustentar e suprir tudo na nossa vida. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então Deus, Ele deu o nome de fé a essa certeza de que nós somos habitantes de um universo que foi preparado por Deus para nos dar tudo que nós precisamos para viver uma vida de plenitude aqui nesse plano material. Sim ou não? Ao contrário da lei que escravizava o homem, a fé liberta para uma vida plena. Olha o que diz Mateus 6, agora vamos ler Mateus 6. No Evangelho de Mateus, o Senhor está nos ensinando que o maior presente para nós não são bens materiais, mas sim a graça de Deus. Mateus 6, 28. Diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam
como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Próximo. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Próximo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Próximo. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Próximo. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Próximo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, aplaude ao Senhor. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que é a fé baseada na graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. É você priorizar o celestial, priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você prioriza, você vai ter qualidade de vida, você vai ter a plenitude de Deus, porque a plenitude, queridos, preste atenção, ela começa no espiritual, primeiro no espiritual, depois no natural. Você já viu aquele versículo que fala que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado? Então, sustento, prosperidade, um bom casamento. Se você é solteiro, solteira, né, o homem que vai ser o maridão da sua vida, a mulher que vai ser a esposa maravilhosa da sua vida, né, você que é casado, você já tem. Se você está casado e está perto do seu cônjuge, olha para ele, olha para ela e fala: você é o bem da minha vida, é o meu maior tesouro, amor. Estou falando para a Bispa Carmen aqui, viu? É o meu maior tesouro. Então, sabe, às vezes as pessoas ficam nessa corrida desenfreada, para baixo e para cima, ansiosa, para querer conquistar coisas. Meu irmão, se você serve a Deus, Deus vai te dando as coisas no devido tempo. Não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, que você vai ficar de braço cruzado, não vai fazer nada, vai ficar só dormindo lá na sua casa, na rede, de perna para cima e não faz nada. Não, você vai trabalhar. Mas, querido, o trabalho sem a bênção de Deus não traz prosperidade. Quando a gente fala de dízimo, o que é o dízimo? O dízimo é para santificar o nosso dinheiro. Quando a gente tem fé para trazer 10% no altar de Deus, os 90% que ficam na nossa mão, ele é santificado e ele rende mais do que 100% sem a bênção de Deus. Sabia disso? Muito mais. Com os 90% a gente ainda pode dar oferta para Deus, oferta generosa. E aí que a gente vai prosperar mais ainda. Você já entregou seu dízimo, ficou com 90% do que você ganhou. Abençoou os 90%. Agora você pega esses 90% abençoados e dá oferta. Parte deles. Aí que a bênção vai vir multiplicada na sua vida. Você está exercendo fé, você está exercendo fé na promessa de Deus, você está mirando no céu, você está buscando aquilo que é do alto, você está buscando a plenitude e ela virá na tua vida. Ela virá. Quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam, lá em Hebreus 11:1, ela está resumindo tudo que Jesus nos ensinou nos evangelhos sobre a graça de Deus, porque tudo que Jesus nos ensinou pode ser acessado por meio da fé. Quantas vezes você vê nos evangelhos as pessoas chegando até Jesus, pedindo algo para Jesus, um milagre, e Jesus fala assim: você crê que eu posso? Você crê que eu posso? Você crê que eu posso? Porque Jesus queria provocar o que no coração das pessoas? Uma resposta de fé. Jesus queria que elas pensassem sobre isso. Você pensa sobre a fé? Importante você pensar sobre isso, né? Então a fé, ela não é apenas uma esperança, ela é uma certeza. Fala comigo, certeza. Ela é uma convicção, é isso que a Bíblia diz, a definição
bíblica de fé é certeza e convicção. E viver essa certeza é viver em plenitude. Viver em plenitude não quer dizer que eu tenho tudo, não. Eu tenho a casa do meu sonho, eu tenho o carro do meu sonho, eu posso viajar 2 vezes por ano, eu posso viajar para países do exterior, porque eu tenho grana no banco, eu estou vivendo em plenitude. Não, às vezes a pessoa pode não ter nem casa própria, nem carro próprio, andar de Uber ou de ônibus, ou de bicicleta, mas ele vive em plenitude, porque ele tem fé aqui dentro dele. E ter coisas, ter bens materiais, é uma consequência. Ele pode até ter, mas isso também não quer dizer que é o primordial, não. Não é o mais importante. Não é o mais importante. Não adianta a gente viver como um rei aqui na terra e morrer e ir para o inferno perder a nossa alma. É mais importante a gente viver aqui mais regrado e ir para o céu. Agora, mais bom ainda é a gente viver bem, em prosperidade e ainda ir para o céu. Se o dinheiro não se tornar o Senhor na nossa vida, no nosso coração. Quando estão entendendo o que eu estou falando, diz amém. A convicção que a fé traz ao nosso coração, ela gera em nós o quê? Paz. Paz. Fala comigo assim, paz. Ô irmão, tem gente por aí que daria rios de dinheiro para ter paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem paz. Não. A fé gera paz, gera segurança, gera tranquilidade, descanso, alegria, e isso é plenitude. Isso é plenitude. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra isso. Você não vai encontrar na internet, né, alegria à venda. Vende-se alegria. Ou na prateleira de um supermercado, né, alegria, paz. Não, você não compra. Mas a fé traz isso para você. Amém ou não amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, fala assim, Deus é bom. Vamos ver uma última passagem bíblica em Colossenses capítulo 2. Eu amo essa passagem aqui. Essa passagem aqui fala sobre Jesus. Quem era Jesus? Jesus foi 100% homem, mas ele era 100% Deus. Como homem, ele se despiu da majestade, da glória de ser Deus. Ele ficou limitado no tempo e no espaço. Mas ele não pecou. Ele viveu como homem, mas ele viveu também uma vida de santidade. Colossenses capítulo 2, verso 8. É um texto longo, eu vou ler até o 15. Olha o que ele fala. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar quer dizer apanhar, com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso? Toda a plenitude de Deus. Verso 10. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, no sentido aqui de autoridade. Ele é o cabeça de toda autoridade. Verso 11. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Você sabe que o judeu, ele nascia e ele tinha que passar por um processo de circuncisão, cortava-se a carne, né, do judeu, e aquilo era o sinal da aliança do judeu com Deus. Qual que é a circuncisão nossa hoje? Ele vai falar aqui, ó, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Quando eu me batizo, quando você se batizou nas águas, o que acontece? Quando você aceitou Jesus, você morreu para o mundo. Quando você desceu as águas do batismo, você foi sepultado.
Quando você foi levantado das águas, você ressuscitou. Agora, tudo isso aconteceu no nível espiritual. E você precisa ter fé naquilo que você fez ao se batizar. Porque o batismo, ele é espiritual, mas ele tem uma expressão visível aqui na terra. O batismo é a nossa circuncisão. A do judeu era cortar a carne. A nossa não. É o batismo nas águas. Se você não se batizou, querido, você precisa se batizar, entrar nessa aliança com Jesus. Você precisa, sepultar o velho homem, porque se você aceitou Jesus, mas não sepultou o velho homem ainda, o defunto está andando aí para baixo e para cima. Tem que sepultar ele, deixa ele lá nas águas, morreu, acabou. Não vou aceitar mais ideias do velho homem, não vou aceitar mais pensamentos do velho homem, não vou aceitar mais nada do velho homem. Eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Nós nascemos para viver em novidade de vida. Aí olha o que ele fala mais aqui. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, esse é o 13, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Quantos delitos? Quantos pecados ele perdoou? Todos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, aleluia, encravando-o na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele pregou na cruz os seus pecados, os escritos de dívida que o diabo te acusava. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Quantas vezes o diabo vem apontar o dedinho para nós, e falar, você é mentiroso, você é feioso, o diabo é assim, né? Só que Jesus já pegou todas essas acusações dele, que ele tinha contra você, válidas ou não, verdadeiras ou não, e pregou na cruz. Quando o diabo vier te acusar, querido, você tem que esfregar a cruz na cara dele, falar aqui, a cruz de Cristo, capeta, você já está derrotado na minha vida, Jesus já me libertou de tudo isso que você está falando aí. Eu até vivi isso no passado, mas eu já estou liberto, eu fui liberto, eu sou perdoado. Maravilhoso. E por último aqui, verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que ele fez? Despojou os principados e as potestades. O que é despojar? É tomar de volta aquilo que ele tinha roubado, a dignidade do homem. Ele roubou, mas Deus foi lá e tomou dele de volta. Não, Satanás, isso aqui não é seu não, você não tem direito sobre isso aqui não. E quando isso torna realidade na nossa vida? Quando nós nos vinculamos com Cristo por meio da fé, porque pela graça de Deus, através de Cristo, nós pela fé, nós recebemos então o que? Plenitude de vida, vida de plenitude. E eu quero terminar dizendo para você, querido, que a fé, ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser trabalhada, ela deve ser trabalhada. Eu volto a dizer, por meio da leitura da Bíblia, por meio da vida de oração, por meio do serviço cristão, a sua fé vai sendo trabalhada. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, você participa de um evento, um congresso de homens, um chá de mulheres, a palavra de Deus vai entrando, a fé vai sendo desenvolvida, fortalecida na sua vida. Quantos querem mais fé? Quantos querem mais fé? Quantos querem crescer na fé? Fique em pé no seu lugar, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Um exercício espiritual muito importante para a fé é confessar a palavra de Deus. Não apenas leia, mas confesse. Por exemplo, eu vou citar aqui o Salmo 23 novamente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maravilhoso, né? Proclama isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu... Sabe, quando você lá no seu quarto, você vai para lá, vem para cá, vai para lá, e declarando a palavra de Deus, isso vai firmando dentro de você. Isso vai se tornando uma coluna dentro de você, que te ergue, que te dá força, que traz segurança para o seu coração, certeza de que o Senhor cuida de você, nada vai te faltar. Olha, outra palavra, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. São promessas. Então, quanto mais você proclama essas palavras de Deus, mais a sua fé é bombada, é fortalecida. Feche os seus olhos, querido. Aleluia. A fé tem que ser usada em todo o tempo. Nos bons momentos, nos momentos de pressão. Em qualquer tempo você precisa aprender a usar a fé. Usa a fé, querido. Ela está disponível para você. E ela vai trazer a plenitude de Deus para a sua vida. Você vai ser um homem mais feliz, uma mulher mais feliz. Você vai vencer. Você vai ser um vencedor e uma vencedora. Nada vai te parar. Nenhum problema vai parar você. Não, nada vai parar você. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz. Ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito do Senhor na nossa vida. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Senhor, que esta palavra me levante, que esta palavra me fortaleça a cada dia, que essa palavra me faça andar, Senhor, em vitória, sobre todas as situações e circunstâncias desta vida. Eu declaro, maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que habita em mim. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso ou que eu peço. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Senhor, eu chamo a existência a unção da plenitude sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Eu chamo a unção da plenitude nesta campanha. Senhor, hoje é a primeira terça-feira. Eu oro que nas próximas terça-feiras subsequentes, que o teu povo esteja aqui, a cada terça-feira, com seus alvos, com seus pedidos, buscando no Senhor, na fonte eterna, buscando na presença do Senhor, o poder de Deus, buscando as suas bênçãos, buscando os seus milagres, não abrindo mão daquilo que o Senhor tem, daquilo que é nosso, por direito, por herança, por meio de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero ungir você, querido. Nós vamos ungir você. Saia do seu lugar. Você quer receber a unção de Deus? Vem para o altar, vem para frente. Pode chegar bem aqui na frente. Pode chegar bem na frente. Quero chamar os pastores, os líderes. Nós vamos te ungir, querido. Vamos selar essa palavra na tua vida. Selar a unção de Deus na tua vida. Para você vencer, para você viver esse nível de fé. Em nome de Jesus. Não olhe para o homem. Não importa quem vai te ungir. Não fica preocupado com isso. Olha para Jesus. De olhos fechados. Vai orando, vai falando: Deus, eu estou aqui no teu altar, no altar da tua casa, para receber do Senhor essa unção da plenitude. Eu não abro mão dela. Eu quero ela na minha vida, no meu casamento, na minha casa. Eu quero ela na minha vida profissional. Eu quero ela no chamado de Deus, na minha vida, no ministério que o Senhor tem confiado a mim. Eu quero essa unção. Eu não abro mão dela, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando.
Quantos foram ungidos? Amém? Você recebeu unção? Recebeu? Creia no poder de Deus, creia na unção que vem de Deus, amém, amados? Não importa quem orou com você, o importante é a unção vem do céu, e ela vem para nos fortalecer. Deus libera uma graça especial através da unção. O óleo que nós usamos para ungir representa o Espírito Santo de Deus, é uma representação do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui uns pedidos de oração, nós vamos orar agorinha, mas antes, eu quero orar por aquelas pessoas que queiram receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ou que queiram renovar a sua aliança de entrega para Deus, da sua vida para Deus. Eu quero fazer essa oração e quero que você tenha liberdade de orar comigo. Sabe, coisa mais preciosa, o maior milagre dessa vida, não é a cura de um câncer, não é um morto ser ressuscitado, não, porque vai morrer de novo. A pessoa é curada de um câncer, ela vive mais um tempo, mas ela vai morrer. Agora, você sabe qual é o milagre que vai durar a vida eterna? É entregar a vida para Jesus, é convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, porque você vai morrer, mas você vai continuar sendo salvo, você vai ser ressuscitado um dia para viver a eternidade com o Senhor. Então esse é o maior milagre, maior milagre. Feche os seus olhos, ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, obrigado por esse milagre, por essa bênção, por essa graça. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para me salvar, e hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu livro da vida, e eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu amo essa oração de entrega, eu amo. É maravilhosa. Eu quero perguntar, quem fez essa oração pela primeira vez, ou fez porque está renovando o seu voto com Deus? Você estava meio ausente, meio apagado, meio frio, meio distante, mas você entendeu que você precisava renovar. Alguém fez? Levante a mão se alguém fez, ou pela primeira vez, ou renovando. Eu quero te ver, sem nenhuma vergonha. Pode levantar a sua mão. Você vai estar levantando a mão para o Senhor Jesus, não é para ninguém ficar te vendo, é para Jesus. Tem alguém que fez essa oração de entrega, convidando Jesus, pedindo perdão dos pecados, recebendo salvação e vida eterna? Tem? Levante a mão se você tiver. Não perca a oportunidade, sim ou não? Tem? Bom, amém. Não tem, ninguém levantou a mão. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. O Ricardo está pedindo pela vida da Marlene, para que ela seja curada de câncer. Vamos orar pela Marlene. Pai, colocamos a vida da Marlene diante da tua presença. Está aqui o pedido do Ricardo. Nós oramos em nome de Jesus, como igreja. Ó Deus, nós ordenamos agora, Senhor, a derrota desta enfermidade, desta doença, na autoridade do nome de Jesus. Enviamos uma palavra de saúde, de bênção e de vitória. A Renata, ela está agradecendo as orações pela vida da prima dela, Yara. A cirurgia foi um sucesso, glória a Deus. Ela foi estubada, já está conseguindo falar, e ela pede que a gente continue orando pela vida dela, para que não fique nenhuma sequela. Para quem não sabe, a Renata é uma das nossas líderes, e a prima dela chegou em casa de carro, e o cachorro foi saindo, porque ela abriu o portão, e ela, apavorada, desceu do carro, mas esqueceu de puxar o freio, e foi atrás do cachorro, e o carro desceu e pegou ela, e ela machucou muito, né? Mas graças a Deus está bem. Vamos orar para que não fique nenhuma sequela na vida da Yara, amém? Pai, oramos em nome de Jesus pela vida da Yara, te agradecendo como igreja. Nós oramos por ela, outras pessoas oraram, muitas pessoas oraram em favor dela, e a bênção do Senhor tem alcançado a vida dela, e nós declaramos agora que não haverá nenhuma sequela. Meu Deus, ela vai voltar a ter uma vida normal,
em nome de Jesus. Abençoamos, enviamos uma palavra sobre a vida dela. Meu Deus, e mais do que isso, nós pedimos que o coração dela seja tocado, que ela se converta, que ela venha para os caminhos do Senhor. Toca a sua vida, em nome de Jesus. Guarda todos nós, guarda toda a igreja, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito do Senhor nos cubra e nos guarde. A nossa noite, o restante da noite, o nosso sono, o restante da semana, seja sobre nós a tua boa mão. Teu sangue nos cubra para nos livrar de todo mal. Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Vai com Deus. Homens, passe na livraria, faça a inscrição para o congresso. Mulheres, faça a inscrição do café.